Oi, oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu separei algumas perguntinhas que vocês me enviaram para estar respondendo, então fica comigo nesse vídeo. Primeira pergunta: como lidar com amigos e colegas de trabalho que mostram pornografia pra gente? Meu querido, você está acorrentado, você está sendo preso, aprisionado, torturado por esses seus amigos. Gente, às vezes nós temos o costume de dificultar o nosso processo de libertação por falta de posicionamento. Você precisa escolher quem você quer agradar. Se você quer agradar a Deus através do seu processo de se posicionar, de se libertar e ser restaurado das consequências da pornografia, das imoralidades sexuais, ou se você vai continuar agradando seus colegas que inclusive estão colocando você cada vez mais ladeira abaixo. Então tem coisas que não tem como a gente enfeitar, precisa se posicionar. E olha, pode ter certeza que no primeiro momento eles vão estranhar, pode causar até um desconforto, né? Alguém pode falar algo torto pra você, mas é muito pior você viver uma vida sendo um homem omisso que está à mercê das vontades e das sugestões das outras pessoas para sua vida. Então, olha, se liberte, tanto da pornografia e da masturbação, assim como também da necessidade de agradar as outras pessoas, tá bom? Próxima pergunta: como identificar que nossos filhos de 8 e 16 anos já têm contato com pornografia ou se já estão com pensamentos inapropriados? Olha, não é nem a questão de identificar se eles já estão acessando ou não. Tem estudos que mostram que, pela nossa tecnologia, pela facilidade de acesso, crianças de 6 anos de idade em algum momento já tiveram algum acesso a conteúdos adultos, conteúdos pornográficos, tanto a pornografia explícita ou com soft porns, né, que é aquela pornografia mais leve, que não tem a exposição dos órgãos, do ato em si, mas que tem aquela sugestão através dos movimentos, da narrativa. Então a questão é o seguinte: já passou da hora de sentar com seus filhos e você ter uma conversa em relação a isso. E claro que eles vão apresentar alguns sinais. Normalmente os sinais mais evidentes em crianças e adolescentes que estão tendo acesso à pornografia, eles começam a apresentar comportamentos mais rebeldes, eles começam a desprezar os conselhos dos pais, eles começam a ter más conversações. Então você começa a perceber que tá tendo uma diferença na atitude do seu filho, da sua filha, e que é o momento de você sentar para conversar e explicar sobre isso. Eu sei que é constrangedor, mas se você não ensinar aos seus filhos em relação à educação sexual de acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, infelizmente você está deixando um buraco que o mundo vai preencher com falsos ensinamentos e ensinamentos baseados nos valores errados. Quais são esses valores? Pornografia, masturbação, imoralidade sexual. Então é muito importante você sentar com eles e você conversar. Como a diferença de idade é muito grande, né? Um tem 8 anos e o outro 16, a maneira como você vai conversar com cada um é diferente, né? É diferente a maneira como você vai falar sobre isso com o seu filho de 16 anos e com o seu filho de 8 anos. Então sente em momentos separados, né, os dois separados, primeiro conversa com um, depois com o outro, junto com o seu marido, com o pai deles, né, para estarem falando sobre esse assunto e vocês estarem ensinando, educando eles de acordo com os conceitos e os valores que você quer ensinar para eles, para não dar espaço, não dar brecha para o mundo ensinar com os valores errados, tá bom? Próxima pergunta: existe alguma estratégia ou algo do tipo que você aconselha para lidar com a pornografia? Principal estratégia: não tente passar por esse processo sozinho. Quem tenta passar por esse processo sozinho, de se libertar, de restaurar as áreas afetadas pela pornografia, só tenta, nunca consegue. Por quê? Porque a luta contra a pornografia, a masturbação, assim como adultério, imoralidade sexual como um todo, é uma batalha que você trava contra, primeiro, a sua mente e contra a sua própria carne. A palavra de Deus fala que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Eles querem coisas diferentes e contrárias. Então, quando você tenta fazer esse processo sozinho, você vai falhar, você vai cair em algum momento. Então, é muito importante, primeiro de tudo, busque ajuda, fortalecimento, primeiro no Senhor, mas também busque pessoas que possam
estar te aconselhando, estar te fortalecendo nessa batalha, porque em algum momento a sua carne vai pesar, vai gritar, a sua mente vai gritar, berrar, querendo aquele prazer de novo. E é muito importante você caminhar com outra pessoa para que ela o quê? Te fortaleça, ore junto com você, te aconselhe, sabe? Que você possa pegar o telefone e ligar para a pessoa, falar, olha, hoje tá difícil, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa, vamos conversar, vamos orar por telefone, sabe? Que você tenha pessoas, uma rede de apoio que possa estar te acolhendo e estar te ajudando nesse processo, porque sozinho não vai dar certo. E muitas pessoas, quando eu falo isso, elas depois me enviam mensagem falando, poxa, eu não tenho ninguém que me entende em relação a isso, né? Eu ainda não frequento igreja, ou na minha igreja, infelizmente, não tem essa cultura de confessar pecado, enfim. E aí eu te aconselho a você recorrer para os recursos e ferramentas, né, online, que também te ajudam em relação a isso. Sempre nas descrições dos meus vídeos eu deixo links de mentorias, de cursos que são de pessoas que têm um ministério voltado para ajudar, auxiliar no processo de libertação da pornografia, da masturbação, principalmente do pastor Daniel Cardoso, né? É uma pessoa que eu confio, que me ajudou também com o material dele em relação a esse processo meu de libertação da pornografia. Então eu sempre deixo aqui embaixo, tanto para homens, assim como também para mulheres. Inclusive tem o Combo Santidade, que é o que? São os cursos deles, são 4 cursos que vão estar ali te ajudando, e eles têm um suporte bem legal também para estar te acompanhando nesse momento, nesse primeiro momento que você tomou a decisão, não tem para quem recorrer, e te acompanharem até você conseguir encontrar uma pessoa aí que você possa se abrir, confessar os seus pecados e pedir ajuda para que ela te fortaleça também nessa caminhada. E claro, para quem é casado, né, é muito importante se abrir e falar para o seu cônjuge isso, porque vocês são uma só carne, né? Então, o seu problema também é problema do seu cônjuge. O problema do seu cônjuge também é seu problema. Não tem mais essa separação de cada um por si, tá bom? Próxima pergunta. Luana, qual foi os seus primeiros passos para deixar a pornografia? Qual disciplina você teve? Como identificou gatilhos e tudo mais? Para quem não assistiu o vídeo do meu testemunho, lá eu conto que durante 1 ano eu busquei ajuda médica, com psicólogo, enfim, e eu tentei na força do meu braço, sozinha. E eu não consegui me libertar disso. A partir do momento que eu confessei isso e pedi ajuda para outras pessoas, né, que foi o momento inclusive também da minha conversão, que eu conheci a Cristo, que eu fui acolhida na igreja, aí iniciou então o meu processo de libertação e de restauração do vício em pornografia. Então, a principal estratégia, como eu já falei na pergunta anterior, é você estar caminhando junto com outra pessoa para estar te fortalecendo. Então imagina o seguinte, você está fazendo uma limpeza na sua mente e você está tirando tudo aquilo, os resquícios, o lixo que a pornografia trouxe e depositou dentro da sua mente, do seu coração. Ao mesmo tempo que você está tirando isso, você não pode deixar esse lugar vazio, então você precisa também estar preenchendo com novas coisas, coisas que te edifiquem, coisas que te fortaleçam nesse processo. Então, como coincidiu junto com a minha conversão, né, esse meu processo de libertação, de restauração do vício sexual, então nesse momento foi o momento assim que eu mais assistia a pregação, que eu mais fazia devocional, que eu lia a Bíblia, que eu buscava conhecer mais, que eu queria entender mais quais eram as consequências, não só as naturais e físicas, né, dos pecados, não apenas do pecado sexual, enfim, o Senhor colocou em mim esse interesse em querer aprender mais. Então, ao mesmo tempo que eu ia removendo tudo aquilo que era da pornografia, que era de pecado da minha vida, eu fui preenchendo com coisas que me edificavam, com coisas que me fortaleciam nesse meu posicionamento, né, para que eu não caísse de volta nisso. Então, é muito importante você criar um hábito de, além de você retirar os entulhos, o lixo que a pornografia, que a masturbação trouxeram para sua vida, para sua mente, para o seu coração, você também preencher com novas coisas. Não deixa vazio, porque a palavra de Deus diz, né, que uma casa vazia, aquele demônio que saiu, se você deixar vazia, ele volta e traz com ele outros 7. Então você volta daí para um estado pior do que o anterior. Por isso que muitas pessoas, quando elas querem se libertar da pornografia, estão tentando ali, não estão conseguindo se preencher com coisas do Senhor, né,
né, que edifiquem elas com a palavra, com a presença, com a oração do Senhor, infelizmente elas caem. E cada queda vai se tornando cada vez mais difícil elas conseguirem se libertar e serem restauradas disso. E em relação aos gatilhos, eu ficava muito atenta àquilo que trazia lembrança da pornografia, ambiente, sabe, que me despertavam algum tipo de vontade, algum tipo de interesse, mas o principal era quais são as coisas que me lembravam da pornografia. E aí, claro, eu pedi para o Espírito Santo para ele me dar o discernimento também, para eu conseguir identificar aquelas coisas que às vezes não parece, né, que é um gatilho, mas para ele me ajudar, me alertar em relação a isso, para eu tirar também. Então, nesse momento eu fui bem radical, né, em relação a filmes, seriados, enfim, pessoas também, más conversações. Então, fique atento a tudo aquilo que traga algum tipo de lembrança para você, mesmo que não tenha conotação sexual, às vezes pode estar te levando para um caminho de queda. Então fique atento a esses gatilhos, vai mapeando, vai tirando, vai anotando para que você consiga ir tirando da sua rotina e você criando uma nova rotina, um novo hábito, tá bom? Próxima pergunta. Como podemos orar para Deus quando estamos em tentação, com vontade de recair? Às vezes eu não sei como pedir ao Senhor forças. Veja, a consequência do pecado é morte. Morte é separação de Deus. Lembra lá em Gênesis, quando fala da queda de Adão e Eva? Quando eles caíram, né, em pecado, eles fugiram da presença do Senhor, eles ouviram os passos do Senhor e eles se esconderam. Então é uma consequência do pecado você se sentir envergonhado, você não saber como pedir ajuda do Senhor. E claro que Satanás vai tentar te afastar cada vez mais, né, desse relacionamento com o Pai, de você pedir ajuda com o Pai. Então quando você se sentir fraco, quando você se sentir em tentação, quando você estiver em meio ao fogo cruzado ali, né, de bombardeios do inferno, de tentação, vá buscar a presença do Senhor. Mesmo que você não sabe o que falar, fala: Pai, eis-me aqui. Eu não sei o que falar, eu só quero estar na tua presença, eu só preciso ser fortalecido pelo Senhor. O Senhor é meu Pai. E a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Então pede para o Espírito Santo te ajudar nesse processo, para que ele te ensine a orar. E não pense que oração é apenas quando você para tudo, quando você dobra o seu joelho e vai falar com o Pai. Você pode estar em constante oração, você pode viver uma vida de oração, onde tudo que você vai fazer, você tá ali em pensamento com o Pai. Eu lembro que para mim, uma frase que eu ficava lembrando bastante: em seus passos, o que faria Jesus? Sabe? Daí eu ficava: Espírito Santo, o que Jesus faria nessa situação? Né? Qual que é o posicionamento de Cristo? O que o Senhor deseja que a gente faça nisso? Né? Como que eu posso ser imagem e semelhança de Cristo nessa situação, perante essa tentação? Sabe? Então lembre que o Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as áreas. Ele foi vitorioso disso e esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão para que a gente siga. Então busque no Senhor, esteja em constante, né, estado de oração, em pensamentos, quando você dobra o seu joelho para orar, nas suas ações também, sabe? Peça ao Senhor que Ele te ensine a ter uma vida de oração, que a sua vida seja uma oração. Sabe, que o seu viver, o seu decidir, o seu falar, que a sua posição, os seus valores glorifiquem ao Senhor a todo momento, não apenas quando você para tudo, dobra o joelho, também tem essa parte também, mas que toda a sua vida reflita ao Senhor Jesus. Próxima pergunta. Quando a esposa não transa com o marido, é melhor pedir divórcio e casar com outra para não cair em adultério? Olha, essa pergunta mostra como essa geração quer sempre buscar a saída mais fácil, como tudo é tão raso, tão superficial. E eu só vou responder essa pergunta deixando essa passagem bíblica na tela para vocês. Quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério. Assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. Lucas, capítulo 16, versículo 18. Próxima pergunta. Qual deve ser a maior dificuldade de quem luta contra a pornografia e afins? Pelo que eu tenho visto e acompanhado em outras pessoas, é principalmente o posicionamento. As pessoas estão confundindo arrependimento com remorso. Gente, arrependimento é quando você se arrepende verdadeiramente, você se afasta daquilo, daquele pecado, quando você decide que não é mais uma opção você cair naquilo.
E tem as pessoas que estão vivendo um eterno remorso. Elas vão lá, elas caem, aí elas têm uma sensação negativa, sabe? Algo ali que não tá legal, aí elas vão para um momento, né, depressivo, para aquela tristeza, só que daí depois elas voltam a cair de novo naquele mesmo pecado. Por quê? Porque não houve arrependimento verdadeiro. E normalmente as pessoas falam assim: ai, mas o Senhor perdoa. Ele perdoa arrependimento verdadeiro e não remorso. Remorso e arrependimento são coisas diferentes, são coisas distintas. Então eu vejo que a maior dificuldade hoje são as pessoas se posicionarem contra o pecado. Você não fica ali, ai, pecado, o pecado me domina. Não, você se posiciona. Imagina que você chegou na sua casa e tem um porco cheio de lama andando e sujando a sua casa inteira. O que você vai fazer? Você vai sentar e você vai falar assim: ai, bem que alguém podia tirar esse porco da minha casa. Poxa, ele tá sujando toda a minha casa. O que você vai fazer? Você vai fazer isso? Não, você vai atrás do porco e você vai mandar ele embora para parar de sujar a sua casa. E aí você vai começar o processo de limpar a sua casa. Então é assim que tem que funcionar com o pecado. Pare de subestimar a força do pecado. Comece a acreditar no poder de Cristo para te libertar. Eu acho que essa é a maior dificuldade. As pessoas ficam ali pagando pau para pecado, para força de pecado, para força de tentação, mas não conseguem tomar decisão e acreditar que o que Cristo fez na cruz é o suficiente para libertar e restaurar qualquer coisa na sua vida. Então decida, se posiciona contra o pecado e não dê mais a opção para você mesmo de cair de novo naquilo, sabe? Porque se você deixa a opção, você sempre vai estar caindo. Você não vai ter o posicionamento e você vai continuar caindo nisso. Muito importante ter esse posicionamento e se manter fiel a ele, se manter firme, buscar em Cristo, né, o renovo de cada dia, sabe, o renovo de força para que ele te fortaleça, te dê sabedoria, graça, entendimento. Tá bom? E olha, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você queira me enviar, me segue lá no Instagram, que toda semana eu abro uma caixinha de perguntas, que são as perguntas que eu estou respondendo aqui nos vídeos. E quem sabe você não tem a sua pergunta respondida no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, estarei te esperando no próximo. Até mais!